A Advocacia Geral da União faz advertência sobre repasse de dinheiro do INCRA para o MST. Porque é inequívoco. Não precisa ser de esquerda, de direita, do centro, para frente, para trás. Qualquer posição política. A vida dos assentamentos de reforma agrária, aqui há pessoas que conhecem bem esse assunto, não é uma vida fácil. A vida é uma vida miserável. O poder público não consegue, por mais que se esforce, dar as condições. Às vezes os assentamentos são distantes das áreas de produção, a tecnologia não chega lá, né? Não há condições, então faz com que aquela família desista, ela volta para casa, volta para o movimento, eu não sei para onde ela vai, porque nós não temos esse tipo de informação. Isso impede a titulação também, os assentamentos não são consolidados, então o INCRA nem se quisesse titular, não consegue titular, porque o assentamento, pela lei brasileira, só pode ser titulado se ele for consolidado. Ele não é consolidado, ele não pode ser titulado também, e fica essa situação, depois de 2, 3 anos, infelizmente, as famílias se evadem e vão para outro lugar. Como analista de política pública, quem olha esses dados, estiver em qualquer lugar que esteja, a primeira recomendação é não fazer mais reforma agrária e tentar consertar, tentar avançar dentro do que já foi feito. Né? Por exemplo, alguns estudos mostram aquilo que todos nós sabemos. Existe uma tremenda concentração fundiária dentro dos assentamentos. Existem assentamentos que um pegou do outro, entrou no outro, arrendou do outro, arrendou do outro. Então, um assentado original, hoje ele tem 8, 10 lotes de antigos assentados. A isso eu chamo de concentração fundiária dentro dos assentamentos. É preciso resolver essas coisas. O INCRA precisa ir lá e acabar com essa situação. Então, a regularização fundiária dentro dos assentamentos é uma urgência. Isso abriria vagas para novas famílias. Há muitas vagas para assentados no Brasil, sem fazer novos assentamentos. Um governo não deveria adquirir mais terras para fazer reforma agrária. De nenhuma forma, nem desapropriando novas terras, nem, como se tem feito ultimamente, comprando terras produtivas. Eu mostrei que, nos últimos anos, 90% da reforma agrária do Brasil é compra de terra produtiva. Não é desapropriação de terras pelo artigo 186 da Constituição. Então, não fazer nada. Agora, se as pessoas vão invadir ou não vão invadir, sinceramente, aí é um problema que não é da minha alçada aqui. A Advocacia Geral da União, AGU, concluiu que não foram observadas as condições legais para a liberação de recursos federais para o MST realizar a Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária em São Paulo. O INCRA enviou 1,27 bilhão de reais para o movimento realizar o evento, que contou com a presença de ministros do governo Lula, entre eles Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e também Alexandre Padilha, da Coordenação Política. O parecer da AGU foi elaborado após análise de 2 aditivos feitos ao contrato. Depois de pactuado o valor inicial, o MST solicitou ao governo mais R$ 359 mil, que foram liberados. Os técnicos, porém, não encontraram no processo a formalização do pedido dos promotores da feira. Chama atenção que a empresa que solicitou a alteração foi a Casa Brasileira de Pesquisa e Cooperação, pessoas jurídica, estranha ao processo, diferente da contratada, empresa AMBP, Promoções e Eventos Empresariais, diz a AGU, que recomendou a abertura de um processo para apurar o caso. A Casa Brasileira, que intermediou a liberação de recursos para a feira, é uma ONG que se diz sem fins lucrativos e que atua em parceria com o MST. Em 2014 e 2015, ela recebeu ajuda financeira de 1,8 milhões de reais do governo Dilma Rousseff. Os pagamentos, na época, foram feitos pela Petrobras. A solicitação dos recursos foi apresentada ao INCRA em abril por João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do MST, e também atuou na coordenação da campanha eleitoral do presidente Lula.